Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a renderização no Blender. Então eu vou pegar um projeto que eu fiz no SketchUp e mostrar para vocês passo a passo como a gente faz uma boa renderização no Blender. Bom, aqui estamos nós no SketchUp e aqui a gente já tem um projetinho feito pelo SketchUp, todo bonitinho já. Eu peguei alguns blocos do 3D Warehouse, então aqui tá todo o nosso projeto e eu vou exportar ele. Para o Blender. Então a gente precisa vir aqui em File, exportar 3D Model. E aí a gente vai exportar ele para alguma pasta que a gente consiga achar de uma forma mais fácil. Então tá exportado. Agora eu vou fechar o meu SketchUp e abrir o Blender. Aqui, na nossa tela inicial do Blender, como eu já havia falado no vídeo anterior, a gente vai ter esses três principais objetos, que seria a iluminação, que é de suma importância para uma boa renderização, a câmera, que é onde vai captar a renderização, e o nosso objeto, que seria o que a gente vai exportar do SketchUp para o Blender. Então, eu vou selecionar tudo aqui, porque não me importa, e vou abrir e vou importar no modo STL o que eu já havia exportado do SketchUp. Então, tá aqui a nossa casa, nosso loft. Ele tá fechadinho, mas se você entrar lá dentro, vai estar tudo aqui. E como você pode ver, ele exportou tudo como se fosse tudo a mesma coisa. Então, o que a gente vai precisar fazer? Separar tudo isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tornar o meu projeto ele mais leve. Então, eu vou apertar Alt J para ele tirar as linhas que o próprio Blender considera desnecessário. Então aqui eu vou apertar no meu vidro, apertar o L para poder selecionar todas as faces que correspondem ao vidro e apertar o P para ele poder separar dos outros objetos. Então aqui eu vou vir em Random para ver se ele realmente está separado, e ele está aqui. E aí, para tornar mais fácil, a nossa visualização, eu vou desativar o vidro para ficar bem mais fácil. Então aqui eu vou selecionar o nosso objeto, colocar em Edit Mode, apertar no objeto L, Shift para fazer uma seleção junta e fazer toda essa seleção aqui para a gente poder separar ele do objeto total. Então, aqui é a nossa escadinha, que eu vou separar ela. L, selecionei o patamar, L, e assim por diante.
depois aperto o P, foi, e aqui a gente renomeia como escada. Então, a nossa escada já tá separada, a parte da nossa escada, e aí eu vou fazer isso com todos os outros objetos. Aqui já estamos com todos os nossos objetos separados. Então, como você pode ver, tem várias cores diferentes. Depois de feito isso, eu adicionei a nossa câmera para pegar a nossa renderização. Então, como que a gente faz isso? Shift A, aperta em câmera, ele vai aparecer aqui no nosso ponto de origem, aonde está a nossa câmera. A gente pode apertar em G, Z e colocar ele numa altura aproximada de 1,40, 1,30. Coloquei aqui 1,32. Aqui, ó, como você pode ver, 1,32 de altura, que seria onde fica os nossos olhos, onde geralmente a gente posiciona a nossa câmera para ela poder... pra gente poder tirar foto e tudo mais, e isso deixa a nossa renderização mais realística. Eu vou apertar o R, Z, para poder girar a nossa câmera na posição que eu quero. E agora eu vou levar a nossa câmera até o canto ali, que seria a posição que eu quero renderizar. Então, G, Y, fui para lá, GX, vim para o canto, acho que eu fui muito para fora, então vou voltar, e aí aqui está a nossa câmera. Eu posso apertar também no teclado numérico o 0 para poder entrar dentro da lente da nossa câmera e depois apertar Shift aspas para poder movimentar certinho aonde está, aonde a gente quer a nossa renderização. Fora isso, quando você aperta na câmera, aqui nas nossas propriedades tem a configuração da câmera. O que isso acaba influenciando pra gente? O focal da lente, então seria o diâmetro da lente, que a gente pode alterar. Geralmente ele vem com 50 milímetros e aqui eu coloquei como 22 para poder pegar todo o nosso ambiente. Eu vou mostrar aqui para vocês do jeito que ele vem, ó. Ele vem com 50, mas eu não quero pegar só esse ambiente aqui que tá na tela, eu quero pegar todo aquele outro ambiente. Então, eu vim aqui e modifiquei para 22 o tamanho da nossa lente. Depois de adicionado a câmera, de separado todo o nosso objeto, eu adicionei os nossos pontos de luz, que seria aqui onde tá as nossas luminárias. Então, Shift A, iluminação. A gente vai ter o point, que seria a nossa iluminação normal, que tem nas nossas casas, geralmente. A gente tem o sun, que é o nosso sol. A gente tem o spot, que seria a iluminação aquela mais direcionada, que geralmente se faz com dicróica. E a nossa iluminação em área, que geralmente são os filetes de luz. Então, eu vim aqui... Então, eu vim aqui, adicionei uma point, que seria a nossa luz, e posicionei ela dentro da nossa luminária. Que deixa eu entrar dentro da nossa casa para poder mostrar para vocês.
Então, aqui temos... Aqui tá a nossa iluminação. A nossa iluminação a gente coloca bem no meio da luz, onde a gente quer colocar. E um ponto importante dessa iluminação tá tudo aqui. Então, aqui tem a nossa potência de luz. Geralmente, quando a gente vai comprar uma lâmpada, a gente vê isso. E tem o diâmetro da nossa luz. Então, se eu mudar esse diâmetro para 1 metro, o diâmetro vai ficar gigantesco. Então, por isso que eu coloquei 0,6. E aqui tem a cor da nossa luz, que aí a gente consegue ir modificando. Aqui eu deixei ela branca, mas você pode modificar ela da forma que você quiser. Então, de iluminação, câmera, separar os objetos, é isso. Agora, eu vou ensinar vocês a colocar as texturas. Então, aqui, se você colocar próximo do limite da sua tela, vai aparecer um maisinho. Você puxa para o lado para poder abrir uma tela secundária e aí você puxa para cima para abrir uma outra tela. E aqui nas propriedades a gente coloca em Shader Editor para a gente poder ver as configurações de cada objeto e de cada material. E aqui em cima eu sugiro de colocar já na imagem de renderização, na imagem que você vai renderizar. E aí aperta o Z para poder aparecer essa paleta de modos, né, que você pode colocar no Blender. E aí aqui já vem a nossa renderização. Aqui a gente vai colocar os materiais para poder renderizar. Então, eu já coloquei os materiais em todos os nossos objetos, mas eu vou ensinar vocês a como fazer isso. Então, aqui a gente tem a nossa casa e aqui em volta a gente tem o mundo. Então, a gente precisa configurar primeiro o que vai aparecer no mundo, porque aqui a gente tem uma janela de vidro. Então, o que a gente faz? No Shader Editor, a gente vem aqui na configuração de mundo, e aí nessa configuração de mundo vai aparecer para vocês apenas essas duas janelas. Então, o que você faz para poder abrir essa outra janela? Aperta Shift A, texturas, e vem nessa opção aqui. Vai abrir uma janelinha, que aí você vai colocar em Open e vai colocar uma imagem. Essa imagem que você vai colocar aqui atrás é muito importante que ela seja HDR. Por quê? Porque imagens em HDR, elas têm a informação de iluminação. Então, uma imagem em HDR vai trazer todas as informações de iluminação daquela imagem em específico. Então, a iluminação, o quanto de intensidade do sol, então vai parecer bem mais realístico dessa forma. Então, essa imagem em HDR, ela trouxe essa informação de iluminação do sol, tanto é que na nossa renderização já vem com as sombras do ambiente. Então, é muito importante você conseguir baixar uma imagem que venha essa informação em HDR. Depois, você vai vir em Object e vai começar a adicionar as texturas do seu ambiente.
Um site que eu indico para vocês de ambiente, é esse de texturas, é esse aqui, textures.com. Por quê? Porque ele vem várias texturas para você. E essas texturas, ele já vem em formato de PBR. Por que formato PBR? O que seria esse formato? Esse formato, ele vem a imagem, a textura que você quer colocar no seu objeto, e ele vem todas as outras informações, como informação de iluminação, informação de rugosidade, o quanto aquilo é rugoso, informação de o quanto aquilo é metálico, e por aí vai. Então, você não vai precisar configurar o seu objeto desde o zero se você adicionar, baixar essas imagens. E eu já fiz uma pastinha no meu computador de várias texturas que eu uso e eu já coloco aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou selecionar aqui uma porta e vou apertar em New. Ao apertar em New, você adicionou um material para ele. Então, vai vir essa configuração inicial. O que você pode fazer? Você pode tanto configurar do zero, então colocar aqui as cores que você precisa, você pode entrar com o quanto metálico esse objeto vai ser. Então, se você entrar aqui com 1, o seu objeto vai ficar muito metálico. E aqui você pode entrar com a rugosidade, que é algo muito importante e eu vou explicar para vocês. É sobre a rugosidade. Os materiais, eles são brilhosos ou eles são opacos. E essa diferenciação se dá pela rugosidade. A rugosidade nada mais é do que o perfil da superfície. Então, se a sua superfície é bem lisa, ela vai ser brilhosa. Se a sua superfície é mais rugosa, ela é de uma forma mais irregular, ela vai ser mais fosca. Então, por exemplo, aqui, nesse potinho, a gente tem ele é um potinho liso e metálico. Então, ele vai ser mais brilhoso e ele vai ter essa coloração mais acinzentada que vai dar o prata, que é essa combinação da rugosidade com o quanto metálico que vai dar a quantidade de prata que você vai precisar. Esse caderno, por exemplo, ele não tem brilho algum nele, se você puder ver, porque ele é bem mais rugoso. Então aqui na nossa porta que a gente selecionou, a gente vai configurar ela do zero. Então eu vou fazer de uma forma que vocês entendam tudo. Tá vendo que ela já modificou a cor dela para cinza? É porque eu adicionei muito metálico para ela. Então aqui a gente tem o nosso preview, que é para mostrar o material que a gente está criando. Aqui de rugosidade eu vou colocar 0,1, aí você vai ver o quanto metálico é. Então é um metálico bem liso. E aqui tem a nossa transparência, que geralmente a gente usa para vidro. Então aqui eu já criei um material metálico, aí agora eu vou fazer dessa porta um vidro, por exemplo. Então aqui 0 de metálico, na verdade eu vou colocar 0,2 de metálico. 0,2 de metálico. Aqui em rugosidade eu vou deixar como 0, porque eu quero criar vidro.
E aqui no IOR eu vou colocar 1,2 e aqui na transparência eu vou vir com 1. Então, a gente criou o nosso vidro, certo? Então, basicamente, para você poder criar uma textura, você precisa mexer nessas características principais, de quanto metálico, quanto rugoso e o quanto é transparente. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode adicionar uma textura baixada pelo site. Então a gente aperta Ctrl Shift T, que ele vai entrar nas pastas do seu computador. Então eu vou vir em Desktop, Texturas e vou adicionar alguma textura que eu já baixei. Então aqui vou colocar madeira móveis e aqui já tem todas as nossas imagens que eu baixei daquele site que eu mostrei para vocês. Então aqui tem todas as informações de rugosidade, de transparência, de iluminação, e aí vocês vão acabar vendo aqui, ó, tá vendo? Nossa porta já mudou de cor. E uma coisa muito importante é que vocês venham aqui em Edit, selecione o seu objeto apertando A e depois aperte U, que é para você ver o mapa da textura desse objeto. Então, aqui, e aí você vem aqui em UV Editor. Então, esse é dessa forma que está o seu objeto. Então, eu não quero que a minha madeira fique dessa forma, eu quero que ela fique dessa forma aqui. Então, eu vou girar aqui a porta na nossa textura e aqui as nossas ranhuras da nossa madeira tá muito grande. Então, eu vou apertar S para escalonar e vou aumentar a nossa porta para a ranhura ser do tamanho que eu quero. Então, foi isso. É isso que a gente precisa fazer para poder colocar as texturas. Então, de textura é isso e eu espero que vocês consigam e boa sorte para vocês. Bom, depois de adicionado todas as texturas, eu vou entrar aqui no meu modo de câmera e aqui onde está renderizado, na tela de renderização, eu já consigo ver todas as nossas informações. Então, uma coisa muito importante para nossa renderização é que tudo esteja com as texturas, que o seu ambiente externo esteja com a iluminação do HDR para poder formar as sombras, a iluminação interna que você configure da forma que você achar melhor, a cor, a potência dele e tudo mais. E por fim, a nossa renderização vai ficar mais ou menos assim. E uma coisa de extrema importância é que você selecione aqui nessa janela do Viewer Layer, que você selecione o Denoising. Por quê? Porque o Denoising ele vai tirar esses granulados que tá aqui, esses pontos esbranquiçados, para a sua renderização ficar limpa, ficar bonita. E depois de feito isso, você já pode apertar o F12 para poder renderizar.